inativos contribuem com 11% para SPPREV. Tá? Só estão isento dos inativos no limite do regime geral de previdência, no teto, que é de R$4.000 e poucos reais. Então, quem hoje está aposentado, quem se aposentou até 2003, e dali para frente, quem entrou na universidade depois de 2003, não tem mais essa questão do regime próprio de previdência. Certo? Vai ter que fazer uma previdência privada, é outra situação. Agora, esses valores, existe uma dúvida na decisão que vai caber ao juiz futuramente decidir em fase de execução, porque é uma execução demorada, né, porque tem que se apoiar. A Unesp está discutindo o seguinte: ela acabou de perder um agravo agora no tribunal, porque ela queria que esses valores fossem devolvidos só ao pessoal que, na lista, quando foi a primeira lista de associados que foi entregue lá em 2003, que fosse pago só a eles. Mas hoje, o entendimento nas ações coletivas, seja mandado de segurança coletiva ou de ação civil pública, é de que os valores, todos os associados, a qualquer momento, podem executar esses valores. Então ela agravou, já perdeu agora, não sei se ela for tentar agora subir como a questão é constitucional, no artigo 8º, ela pode tentar, nesse agravo que ela perdeu, subir um recurso para o STF. Então é uma questão que é demorada. E, como eu estava dizendo em relação à extensão, a decisão essa mandado de segurança coletiva, nós ganhamos em primeira instância, perdemos em segunda instância, que foi um mandado de segurança foi movido por foi movido pelo Sintusp, pela Unesp, etc. E só nós ganhamos no STF. Nós todos perdemos em segunda instância e a gente conseguiu ganhar no STF. Né? Então é o seguinte, esse período vai abranger a emenda 20, a emenda 41, dezembro de 98 a dezembro de 2003, ou julho de 2003 a dezembro de 2003. A tendência é que fique entre julho de 2003 e dezembro de 2003, mas o servidor não é muita coisa, se for esse o entendimento, mas é uma conta grande para a universidade. Agora, quero dizer aqui que não, embora ela tenha que pagar isso aí, que agora a discussão aqui é o seguinte: se tem dinheiro, não tem, se o colchão está cheio, está vazio, né? Eu entendo que nesse momento é uma discussão que vocês não devem, vocês estão com zero de reajuste, uma coisa vocês não devem se preocupar no momento de onde vai ser o dinheiro. Eu tenho uma pergunta em relação ao que aconteceu em São José do Rio Preto, que foi voltando com este ponto, que foi um pouco diferente das outras unidades. O pessoal explicou para a gente, o Simpunesp estava orientando todo mundo a não aceitar acordos de reposição de horas trabalhadas, só que a Assembleia dos Servidores de São José do Rio Preto decidiu aceitar esse acordo e repor as horas. E as funcionárias do CCI decidiram seguir a orientação do Simpunesp, que era contrária à decisão da Assembleia, e não cumpriram essas horas. E por conta disso, só elas tiveram o corte de ponto. Minha dúvida é, essa medida por parte da direção de lá foi uma medida arbitrária e punitiva em relação a elas, ou elas de fato agiram errado por não terem seguido a deliberação da sua Assembleia? Bom, a gente tem um aspecto político e um jurídico, certo? Existe uma orientação da entidade, né, para as assembleias, mas tem que a questão de relativar ou não a soberania da decisão, né, porque há que se harmonizar nesse caso o direito coletivo com o direito individual. Em muitas unidades, inclusive em Araçatuba, a gente sabe que teve esse acordo Miguel, né? Eu faço, compenso horas e vai compensar nada. Tanto é que em Araçatuba, uma servidora que fez a opção
pelo acordo, elas propôs entrar meia hora mais cedo, chegou lá para trabalhar, estava fechado o portão, não tinha como ela entrar para trabalhar. E as demais, se tem que repor hora, isso tem que estar no controle de frequência. Não é verdade? Tanto é que se o judiciário quer dizer que não era para descontar, quem repôs hora, de fato, ele foi lá e assinou um ponto X horas a mais para repor aqueles dias, tem direito a receber de volta. A título de hora extraordinária. Né? Agora, a questão dela sofrer um desconto entra na mesma discussão daquilo que eu falei da ação. O nosso entendimento foi punitivo. Porque, principalmente pelo fato de que ele não ocorreu durante a greve. Ele veio depois. Né? Quando a gente, até o procurador, na nossa ação, o procurador faz uma piadinha de que quando eu coloquei na inicial de que não havia trabalho a ser reposto, porque normalmente após a greve ele foi normalizado. E ele disse que eu estava alegando que não tinha nada para se fazer dentro da universidade. Né? Então, agora, eu não posso aqui avaliar o que deveria prevalecer ali, a decisão da Assembleia ou o direito individual do servidor de não acatar o acordo de compensação, que de fato não aconteceu. Tanto é que depois ainda, quando ocorreu o desconto, se não me engano, houve uma outra manifestação da reitoria para aqueles que ainda quisessem, né? Pelo menos era só tudo que Jaboticabal ocorreu. Não sei se esse documento chegou em todo lugar. Que aqueles que tiveram os dias contados, que ainda quisessem até o dia 4 lá, não sei se era de novembro, poderiam fazer esse acordo. Mas acordo para pagar o quê? Você viu alguém que ficou depois do horário nesses lugares, ou chegou, entrou mais cedo, ou trabalhou ali fim de semana e tinha serviço? Agora, em relação a esses acordos de Miguel, como o senhor disse, eu vejo politicamente como um problema. O diretor colocar no papel que se cumpriu uma reposição de horas, que se cumpriu uma reposição de dias parados em greve, mesmo que ele tenha a consciência de não cobrar isso de fato dos servidores, mas coloca-se no papel. Politicamente é gravíssimo, porque fica registrado historicamente que isso aconteceu sem ter acontecido. Daqui 10 anos a gente não está mais aqui para falar que foi um acordo de Miguel. E juridicamente, isso também pode ser usado? Juridicamente é fraude. Tanto é que a gente espera, em grau de instrução, que a gente tenha acesso a esses documentos. E eu sei que em muitos lugares, não sei se isso foi dito por diretores ou por chefes de departamento, que chamavam o servidor, vamos fazer isso aqui, fica sem esse documento, e isso é fraude. Porque todo documento produzido aqui dentro, ele é documento público. Se existe um acordo de horário, ou de compensação de jornada, ele tem que ser feito. Né? Agora, na parte política, aí cada um vai usar, pode ser usado para um lado ou para o outro. Né? Eu entro em greve e depois eu faço o acordo de greve. É isso. Eu estava entrando na comunidade do sindicato no Facebook, tinha um rapaz, que acredito que seja formado em direito, enfim, tinha colocado, não vou lembrar perfeitamente do artigo, nem do inciso, mas assim, mais ou menos a ideia. Ele tinha colocado que essa lista que o sindicato passa durante a greve, ela serve como uma lista de ponto. Ele coloca o artigo e o inciso, mas eu procurei, mas não achei, enfim, esqueci um pouco. Essa lista do Adão, que o senhor Adão passa todo dia para a gente, serviria como um ponto, caso a nossa greve fosse julgada legal, ou caso algum corte de ponto pudesse nos atacar. Porque penso eu, na minha sessão eu assino um papel, acho que todo mundo assina um papel. A gente poderia usar como um argumento que a gente estava dentro do local de trabalho, só que em greve, apresentando essa folha do seu Adão, de que a gente estava aqui de segunda, quarta e sexta, digamos, a gente faz aqui todo dia, né? Mas que nós estávamos aqui segunda, quarta e sexta, cumprimos aqui, viemos ao nosso local de trabalho, só que nós não trabalhamos porque estávamos exercendo o nosso direito de greve. Essa era a única diferença. Eu queria saber se isso tem,
tem veracidade jurídica e se existe alguma possibilidade disso acontecer, enfim. Para caso venha o corte de ponto ou seja julgada alguma coisa que foi julgada no passado, essa lista serviria como ponto para a gente aqui. Como eu já falei, nós não temos aí uma lei que regulamenta o exercício de greve dos servidores estatutários. Então, óbvio, e até já por orientação do STJ e do STF, né, você pode aplicar por analogia a lei que regulamenta, que regula o direito de greve ao empregado privado. Dentre eles, né, o que a universidade usa muito, o ente público usa muito a seu favor, é a suspensão do contrato de trabalho. Então, na relação privada, quando ocorre uma greve, o contrato de trabalho ele fica suspenso, até pela questão do próprio direito de greve. As obrigações recíprocas, ele é bilateral, elas não são exigidas por uma parte ou pela outra. O empregador não pode exigir o trabalho e, em tese, o empregado não pode exigir o salário. Seria isso. Agora, a questão de vocês, essa lista de presença, ela é um documento de que existe a assembleia, a convocação, de que vocês estão presentes. Ela pode ter validade para a questão da legalidade do movimento. Então, vamos supor aí, o empregado público, né, aquela coisa, 30 dias aí, né? Mas também não é determinante de que vá haver pagamento ao longo dos dias, certo? O que determina isso, ao princípio, é a dinâmica do movimento. Toda greve de categoria, se pegar quando você termina ou quando vai ali, se não no caso de estatutário, mas você pega lá a greve dos metroviários, que quando vai ser provocado um dissídio, né? Então tudo isso é acertado ali, né? Se vai ter desconto, se não vai, o que vai haver punição, né? E etc. Então, para ele tendo, né? O colega lá tem a formação jurídica, mas, no meu entendimento, essa lista de presença na Assembleia ou a assinatura do ponto. Não é que onde está se permitindo assinar ponto, isso é garantia de pagamento de dia. Né? Assim como eu fiquei sabendo, isso não pode acontecer, onde administradores estão não só rasgando a lista de presença ou escrevendo greve. Ele não tem nenhuma, tem uns que eu escrevi na lápis ainda, né? Então ele não tem essa prerrogativa de ter, se você tivesse o ponto já, eu não sei se já tem em algum lugar, o ponto eletrônico. Use o ponto eletrônico, a primeira coisa que você tem ali, vocês não teriam acesso de jeito nenhum aí, se estivessem dentro do movimento. Porque o controle de frequência, né, a frequência é para quem está, em tese, trabalhando. Teve até alguns servidores do Botucatu que pediram um ofício para o sindicato enviar um ofício para a diretoria para liberar os servidores que não estavam em greve para fazer a passeata contra o patrão. É meio complicado, né? Agora, não vejo, eu não entendo dessa forma. Isso vai ser determinado no final do movimento, na negociação ou por alguém provocando o poder judiciário. Então, nesse caso, também não tem valor nenhum quem trabalha e faz plantão, porque isso ficou determinado, nem no nosso caso, que trabalhamos numa unidade auxiliar, que é uma clínica escola, e ficou para nós, né, que nós teríamos que fazer o plantão de 30%, e se a gente assina o ponto e escreve na frente plantão, isso também não tem valor nenhum. Não, é diferente. É diferente. Eu estou dizendo o seguinte, que não tem validade, que pode não ter validade, é a pessoa que assina o ponto, permanece greve. Certo? Se você está fazendo parte do contingente mínimo do que está trabalhando, você dentro daquelas atribuições formais, eu acho que essa frequência é válida. Então, vamos lá, aqui não, aqui acho que não tem, mas vamos supor no hospital das clínicas lá no Botucatu. Você
tem que manter lá, sei lá, um percentual, de tal forma atender pelo menos as emergências, porque hoje, você pegar a Organização Internacional do Trabalho, a única coisa que ela considera essencial para a questão do direito de greve é aquilo que venha por em risco a vida ou a integridade física, né? Agora, você pegar no da universidade, a educação não é serviço essencial. Agora, o que você colocou ali para estar trabalhando, seja 30%, 20%, essa é uma atribuição institucional. Isso não é que quem está trabalhando vai ver um ponto. Independente se trabalhou. Se amanhã você está em greve, amanhã você tem trabalho, depois volta em greve, aquele dia, né, se houver desconto, naquele dia você plantão é uma atribuição, né, inerente à sua atividade. Né, então, nesse dia você vai ter frequência. Agora, milagre. Né, então, vamos supor, eu vou lá, pago o cartão, né, ou o ponto digital, ponho o meu dedão lá, digo que estou trabalhando, isso é greve. Greve é a extensão do outro trabalho. Renato, pode falar. Na verdade, a minha pergunta é uma dúvida, não sei. A minha pergunta ela tem assim, uma certa relação com essa última resposta. Há 6 anos que eu estou aqui na Unesp, acho que é a terceira greve que eu estou participando, e eu noto que sempre há uma discussão em torno desse assunto. E é uma dúvida ainda para mim, não sei se para a maioria também. Mas é justamente isso. Dada a característica de uma instituição pública de ensino, né, no nível superior, eu gostaria de entender melhor, se a gente também tomar como base o objetivo e a missão da Unesp, né, que é promover o ensino, a pesquisa e a extensão com qualidade à população do Estado, né, São Paulo. Eu gostaria de entender melhor a quem competiria, então, definir esses critérios justamente para se julgar que uma greve foi abusiva ou não, dada a questão que a gente toma como base que a greve é legal, o direito de greve é legal e ela é julgada abusiva ou não. Então eu gostaria de entender a quem compete, se isso já existe e onde a gente pode encontrar, se existir, né? Justamente isso. Quais são os critérios para se definir o que é essencial ou não numa instituição pública de ensino superior, para que o sindicato possa nos defender ou até mesmo a reitoria possa nos ferrar. Então, se isso existe ou não e a quem competiria definir isso, o que é essencial ou não de fato. Bom, vamos lá. Pegando aí pelo fim, né, a questão do serviço essencial, ela é bem definida, não contingente, mas o rol. Temos lá 10 atividades, não vou recordar todas agora, mas 10 atividades que são consideradas na lei privada como essenciais. Se você expandir isso para o serviço público, praticamente vocês não fariam greve. Né? Porque existe um princípio que é o princípio da não interrupção ou da continuidade do serviço público. Então, o serviço público, em regra, independente de ensino, ele é essencial. Não é? Mas esse princípio ele tem que ser harmonizado, né? Porque o administrado, vamos dizer assim, tem direito, é um direito dele ter um serviço público. Aí de qualidade, educação que você citou, que inclusive isso está na LDB. Isso está lá na lei de diretrizes de base de educação. Então esse direito, esse princípio, esse direito do cidadão ter o serviço público, ele tem que ser harmonizado com o direito de greve. São dois direitos que têm que coexistir. Então é nesse binômio que você vai ser definido o que é abusivo ou não. Não significa que o serviço essencial não pode fazer greve, né? Os servidores, os trabalhadores que executam suas tarefas em serviços ditos assim caracterizados por lei como essenciais, eles não vão exercer esse direito. Mas sim será mantido um contingente estabelecido a princípio em negociação entre trabalhadores e patrão, para que esse serviço seja pelo menos oferecido de uma forma que não venha
apresentar problemas graves à população. Por exemplo, vocês viram agora na questão do transporte público. Não havendo acordo entre as partes, quem vai dirimir isso é o Poder Judiciário. É ele que vai determinar. Os policiais federais, quando decidiram entrar em greve agora recentemente, antes do início da Copa, já houve uma manifestação do STF que a greve deles era abusiva. O simples fato de eles irem à greve já era abusivo, não é? Então, trazendo isso para vocês, né, não há um descontingente a ser definido e não é também a universidade que determina isso. Então, vocês, primeiramente, o fórum, né, ou os fóruns de discussão dos trabalhadores, as assembleias, elas definem. Por quê? Você tem que definir estratégias para essa luta, para essa medição de força com o patrão, porque tem uma outra característica aí, que é a opinião pública. Né? Então, se você, de repente você não mantém um mínimo num pronto-socorro, chega alguém lá acidentado e morre, isso vai ajudar no quê? No movimento, né? Agora, sempre a palavra final a respeito de abusividade, porque o princípio é de legalidade da greve, certo? A questão da abusividade, ela vai ser definida pelo judiciário. É óbvio também que tem muitas coisas que vão ser discutidas no âmbito administrativo, né? Houve dano ao patrimônio. Foi lá e o pessoal em greve foi lá e quebrou alguma coisa, ou pichou, né? Aí é outra história. Você vai ter uma repercussão dentro da administrativa, independente da greve ser abusiva ou não. O judiciário fala que a greve é legal, mas quem praticou atos danosos ao patrimônio público, mediante processo, devido processo legal, contraditório com a defesa, isso vai ser apurado no ato administrativo. Respondi? Pode falar. Então, aproveitando para falar de serviço essencial, de abusividade da greve, não sei se já posso entrar nesse assunto do CCI, se a mesa me permite. Posso? Tá bom. Depois a gente pode voltar para outro assunto, mas só para perguntar, doutora, é o seguinte, a gente teve uma pequena desavença, assim, um desentendimento com a direção da unidade sobre a questão do Centro de Convivência Infantil aqui da nossa unidade. A questão foi que as servidoras entraram em greve do CCI junto com a nossa mobilização normal, com os servidores, e foi contestado por alguns pais a questão de que o CCI deveria abrir para que os pais que não estão em greve pudessem levar seus filhos e cumprir o seu serviço essencial. Porque senão, se eles não tivessem onde deixar o filho, o serviço essencial deles não tinha como ser feito. Alguns até mais que o essencial, certo? Se eu me entendo. Alguns eu acho que iam trabalhar o dia todo, enfim. E recebemos um ofício na comissão de ética da supervisora do CCI, avisando dos plantões, só que a nossa assembleia deliberou que o CCI não deveria abrir. Por quê? Porque não haveria condições do CCI abrir somente com as supervisoras estagiárias, sem a enfermeira, sem a assistente operacional que faz a limpeza adequada, sem a cozinheira, enfim. Eu queria saber, e aí ameaças surgiram, né? Você sabe que surge ameaça de verdade e fantasmas a todo momento. Uma delas é que o CCI poderia ser fechado, se alguém entrasse na justiça, que o CCI fechado, que o CCI é um benefício, enfim. Eu queria se o senhor pudesse dar algum parecer, que o senhor já teve em alguma outra unidade sobre esse caso, no nosso caso específico, o que pode acontecer mesmo, o que não pode, como nós podemos nos defender, a nossa ideia é legítima, enfim. Bom, o direito de greve é inerente a todos os trabalhadores, inclusive aquele que está em estado probatório. Então, não há, salvo o decreto de abusividade, não há que se falar em punição, de qualquer forma, em razão do senhor ter exercido esse direito. Essa questão do CCI, me parece que é um
servidores, né, de modo geral, né, inclusive aquele que mora longe, etc., ele tivesse um lugar, né, o Estado desse um lugar que pudesse deixar o filho dele, né, o dia todo sendo cuidado e alimentado. Isso também não tiraria o direito, né, desse trabalhador que está trabalhando nessa unidade de fazer greve. Mas esse CCI não é essencial coisa nenhuma, certo? Vocês. E outra, se o pessoal aderiu à greve, não tem como você funcionar de forma... É um único lugar que não dá para funcionar de forma precária, porque você vai colocar isso, aí você tem o ECA, né? Crianças aí, jovens, eu não sei se já chega até adolescente, acho que são só crianças, né? Sabe? Quem quer trabalhar, se vira para onde vai fazer com o seu filho. Né? Tem que ser solidário com o pessoal que está. No ano passado em Botucatu aconteceu uma coisa assim. Um docente que levou um filho, não tinha creche, e levou lá no trabalho. E o menino, sabe como é que é? Pum, caiu. Ia fazer boletim de ocorrência, o diretor falou que havia processo administrativo contra o servidor do CCI que estava em greve. Mas quem tem a guarda da criança? Por que ele levou a criança no ambiente de trabalho? A creche é um benefício, tá certo? Pode ser cortado esse benefício. Se ele não for um benefício instituído por lei, né? Por exemplo, pegar o vale alimentação de vocês, é instituído por lei? Não é. É uma portaria, não é? Se quiser cancelar essa portaria, é um poder que ela tem. Né? Agora, que isso vai ser em razão do direito de greve, ou quem, né, vão acabar com o CCI por causa da greve, ou que um pai é só aluno, é só servidor que põe os filhos lá, ou também? Não, sim, na escola da universidade não. O pessoal tem que estar mais solidário. Pô, cara, tá todo mundo batalhando pelo salário dele, ele não está em greve, não, é uma questão de consciência. Está todo mundo lutando pelo salário dele. Ele ainda quer processar. A máquina que ele pode fazer é um boletim de ocorrência ou representar administrativamente de alguma forma. Porque o serviço não foi prestado. Agora, eu não vejo que isso aí vai dar alguma coisa, né? Porque o direito é extensivo a todos os trabalhadores. Não há, a não ser que o judiciário me diga, ó, a creche é essencial, ele vai ter que pôr um monte de gente lá. Né? A mesma coisa acontece com o pessoal da segurança. Né? Sou vigia não pode. Por que não pode? Por que o vigia não pode entrar em greve? Primeiro que ele vai. Ele não está ali para. Ele só está. O vigia da universidade, ele cuida do patrimônio, ele está ali só para observar isso. Não é para ver quem vai entrar, se vai ter crime, se não vai, para ver quem não trabalha. Não. Por que ele não pode entrar em greve? É essencial o serviço dele. A universidade tem contrato com outra empresa aí esses dias para cuidar, para chamar a polícia, etc., para fazer isso. Agora, definitivamente, o CCI não é serviço essencial e os servidores do CCI têm todo o direito a fazer greve. Vocês, o comando de greve, as assembleias devem trabalhar no sentido de conscientizar as pessoas que não aderiram ao evento, primeiro para entrar. Segundo, que tenham compreensão e tenham um jeito, leva para a bola. Inayara. Doutor, no caso, a gente pode entender que cabe à Assembleia dos Grevistas decidir sobre os critérios ou o funcionamento de quem não está na greve? Por exemplo, uma pessoa não está na greve, está tendo que decidir se vai trabalhar, se vai fazer alguma atividade. Ela encaminha para a nossa Assembleia o pedido para trabalhar. Isso é plausível? Isso cabe a gente decidir? Situação meio inusitada.